101 curiosidades sobre a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia vem do grego através do latim, significa livros. A Bíblia já foi traduzida para mais de 1.500 línguas e dialetos. No ano de 1250, o cardeal Caro dividiu a Bíblia em capítulos. Em 1550, Robert Esteban fez a divisão em versículos. A Bíblia inteira foi escrita em um período que abrange mais de 1.600 anos. Ela é uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões, de humildes agricultores, pescadores, até renomados reis. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, as quais foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. O Codex Vaticanus é o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. A primeira tradução completa da Bíblia para a língua inglesa foi feita por Wycliffe em 1380. Martinho Lutero foi o primeiro tradutor da Bíblia para a língua alemã. Na biblioteca da Universidade de Göttingen, Alemanha, existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeiras. O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés quando esteve no deserto. O primeiro salmo encontra-se em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 19 até o 27, uma elegia de Davi em memória de Saul e seu filho Jonatas. A Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo da Bíblia. No livro de Esther e no livro de Canares não se encontra a palavra Deus. O Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. Há 3.573 promessas na Bíblia. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. Contém 66 capítulos. Os primeiros 39 falam da história passada e os 27 restantes apresentam promessa do futuro. Dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus. Marcos e Lucas não foram seus discípulos. Todos os versos do Salmo 136 terminam com o mesmo estribilho, porque a sua misericórdia dura para sempre. O profeta que veio depois de Malaquias foi João Batista. Judas foi o único dos 12 apóstolos que não era galileu. João era o discípulo mais jovem dos 12. Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai Enoque, que ascendeu ao céu. Ló era o pai de Moabe e Ben-Ami, e também o avô dos dois, porque as 2 filhas de Ló receberam do próprio pai. 42.000 pessoas perderam sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shibboleth.
Adão não teve sogra. A única idade de mulher que se menciona na Bíblia é a de Sara. A primeira cirurgia foi realizada por Deus, quando tirou uma costela de Adão. Além de Jesus, Elias e Moisés, foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. O Salmo 119, e o mais longo da Bíblia, é o acróstico. Os 176 versículos acham-se divididos em 22 seções de 8 versos, cada uma correspondendo a cada uma das letras dos alfabetos hebraicos. Em Gate houve um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Um dos números que mais aparece na Bíblia é o 7. Entre os hebreus, este número era considerado sagrado e símbolo da perfeição. Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. O sábio Salomão deixou mais de 3.000 provérbios. A operação matemática mais rendosa foi efetuada por Jesus quando multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado por ordem do rei Herodes, por volta do ano de 44 d.C. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Em Juízes 14, 18, encontramos um dos exemplos mais antigos de enigma. 2 reis dos amorreus foram postos em fuga por vespões. A última cidade mencionada na Bíblia é a cidade santa. Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia. Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois dos Salmos 118. O versículo que se encontra no centro da Bíblia está em Salmo 118, versículo 8. Foi São Jerônimo quem chamou pela primeira vez o conjunto dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento de Bíblia Sagrada. Ele traduziu a Bíblia para o latim. Um detalhe interessante, São Jerônimo é o padroeiro dos bibliotecários e tradutores. A Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é quase do tamanho do Novo Testamento. O Pentateuco cristão corresponde à Torá dos judeus. Os primeiros livros só começaram a ser escritos durante o reinado de Davi, por volta do ano 1000 a.C. Detalhe importante, foi Davi quem unificou as tribos de Israel, formando um único reino. Os trechos mais antigos são os que chamam Deus por Javé, ou Iavé. Os autores desses trechos são chamados de javistas. Os autores dos trechos onde Deus é chamado de Elohim são conhecidos como eloístas. Com o tempo, os relatos dos eloístas foram misturados por editores anônimos aos dos javistas.
Os antigos hebreus toleravam outros cultos e deuses. Os monoteístas só se fortaleceu após o cativeiro da Babilônia, quando o povo de Moisés e Davi manteve contato com as crenças dos libertadores persas. Conhecida como Mazdeísmo, a religião persa cultuava um Deus único, poderoso e bondoso chamado Ahura Mazda. A versão final de Pentateuco surgiu por volta de 389 a.C., em grande parte por influência do religioso e escriba Esdras. Foi Esdras que, com a autorização do imperador persa, conduziu um grupo de hebreus de volta a Canaã. Foi Esdras quem completou o livro de Deuteronômio, escrevendo sobre a morte de Moisés. A Bíblia possui um total de 3.566.480 letras e 773.756 palavras. A mais volumosa Bíblia do mundo pesa 175 kg e pertence ao Vaticano. Deus matou 2.270.365 pessoas e o diabo 10. Os manuscritos da Bíblia mais antigos remontam, em sua maior parte, ao século III e ao século VI depois de Cristo. A primeira tradução foi feita a mando do rei Ptolomeu em Alexandria, Egito. Essa tradução de hebraico para grego foi realizada por 72 sábios judeus. Os primeiros registros da Bíblia traduzidos para o português são do século XIII. A Bíblia completa foi vertida para a língua portuguesa somente no século XVIII. A Canaã descrita na Bíblia não era propriamente um país, mas um território que atualmente abrange partes de Israel, Líbano, Egito, Síria e Jordânia. No Canoné cristão, a lista de livros que, segundo a Igreja, realmente foram inspirados por Deus, foi estabelecido no ano 325 d.C., no Concílio de Nicéia. Para representar a bibliografia oficial de Jesus, foram escolhidos os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. A Bíblia é o livro mais editado e vendido do mundo. Número total de livros da Bíblia, 66 livros. O Velho Testamento é cerca de 3 vezes maior do que o Novo Testamento. Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em que foram escritos. Os títulos dos livros vieram muitos anos depois que os livros já estavam circulando. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com De Diniz. O último livro da Bíblia a ser escrito foi Terceiro São João. Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. Número de vezes que aparece a palavra Deus, 4.336. Senhor, 7.607. Lúcifer, 0. Satanás,
Não, 54. Fé, 5. A volta de Jesus é citada 1845 vezes. A frase "não temais" aparece 366 vezes. A primeira citação da redondeza da Terra foi feita por Galileu. Todavia, existe uma citação muito mais antiga. Noé e os animais ficaram 375 dias na arca. O movimento ecológico começou por um alerta de Deus. Salomão não era o único sábio, havia mais de 4 sábios. O Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo. O nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Paulo pregou o sermão mais longo da Bíblia. A questão salarial e a responsabilidade trabalhista são uma preocupação divina há tempos. O homem mais comprido e estranho de toda a Bíblia é Marsala, filho de Isaías. A figueira é a primeira árvore que aparece na Bíblia. Paulo não era casado, provavelmente viúvo, porque ele pertencia ao Sinédrio. E ao Sinédrio só era permitido ser membro quem fosse casado. Satanás é citado pela primeira vez em 1 Crônicas 21:1. Pedro era casado. Como sabemos disso? Porque Jesus curou a febre de sua sogra. Atos 21 é o único capítulo que termina com 2 pontos. Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância. Paulo foi quem disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." O mártírio de Estevão produziu a conversão de Saulo. João foi o primeiro escritor a fazer referência ao papel e à tinta. Paulo foi quem disse que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A Epístola da Alegria, a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão, e as expressões de alegria aparecem 21 vezes na Epístola. O maior profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais convincente, João Batista. O nascimento de uma menina tinha o dobro do resguardo do que um menino. 700 homens canhotos atiravam pedras com uma funda e acertavam num fio de cabelo sem ar. A palavra hebraico vem de Hebron, região de Canaã, que foi habitada pelo patriarca Abraão em sua peregrinação, vindo da terra de Ur. O tio e a tia de Jesus se tornaram crentes na sua pregação antes de sua crucificação. E aqui nós finalizamos as 101 curiosidades da Bíblia.